Muito bem, vamos falar hoje na nossa aula de número 4, seguindo sempre nosso material didático, como viver para ser feliz. Eu já adianto que eu não tenho a fórmula e, portanto, vamos dar um encaminhamento um pouco diferente. Também não detenho truques e outras coisas mais para fornecer a vocês a felicidade ou como alcançamos a felicidade. Portanto, vamos fazer uma aula de filosofia sobre o tema que já viemos e estamos falando sobre esse primeiro passo dentro da filosofia, como que é importante compreendermos que gostarmos de alguma coisa é importante. E aí esse tema se transforma em felicidade. Muito bem. Deixe-me ver qual é o próximo passo. Muito bem. Então, como fazemos para, ou como vivemos para ser feliz? Eu enumerei aqui, como vocês poderão ver, sou fissurado pela felicidade, como fica as coisas que atrapalham, por exemplo. Depois, como pessoas humanas, erramos. Como lidar com isso? Em função de sermos felizes. E, por fim, qual é a fonte da felicidade aqui desse primeiro quadro? Vamos falar um pouquinho mais. Então, a filosofia tem essa característica de ir aprofundando a reflexão. Se então o que nos move, o que nos leva na direção de sermos felizes, se isso é, digamos, algo muito importante, o que a gente faz para chegar a esse processo? A gente logo descobre que nem tudo que a gente faz nos traz felicidade. Já sabemos que o consumo de uma substância A, B ou C, desde suco de laranja a outros, não nos produz a felicidade. E então nós começamos a pensar seriamente que deve haver um jeito. E que nem tudo que eu faço me traz felicidade. Rapidamente, já como aluno de ensino médio, nós já sabemos bem disso. Um outro ponto, que primeiro, então, nem todo ato traz felicidade, então, o que a gente vai fazer? Vamos levar adiante a reflexão. Então, aqui nós temos o segundo, como pessoas humanas erramos. Como e não com lidar com isso, né? Como, aqui no slide eu coloquei com. Então, como lidar com isso? Ou seja, nós erramos. É clássico na cultura ocidental a fala de uma figura muito importante nessa cultura, que é, dentro da experiência religiosa cristianismo, aquela figura que é uma das mais importantes ou fundamentais, que é o Paulo, dizendo que em algum momento, algo mais ou menos assim, ele gostaria de fazer a coisa certa, acaba fazendo a coisa errada. E ele não gostaria de fazer errada, né? Ele desejaria fazer a bem, a coisa certa. E nós também vamos ver isso na nossa vida. Então, como lidar com isso? O exemplo é só a título de curiosidade na nossa história cultural. Então, apesar dessa fragilidade que nós temos em desejarmos algo, nos empenharmos em fazer, mas aí nós erramos no caminho. Como lidamos com esse ponto? Em outros filósofos, mais adiante veremos, nós vamos chamar isso de uma limitação. Né? Nós, como indivíduos, nós somos uma parte de algo que é muito maior. Sendo individual e, portanto, não um superpoderoso que faz parte de tudo, mas sendo muito humilde de reconhecer que nós somos uma parte, nós precisamos lidar com isso. Um filósofo que nós vamos ver bem à frente, chamado Spinoza. Ele é em volta do ano 1600. Ele terá bastante reflexões sobre esta limitação humana. Nós também vamos ver outros que trata disso. Né? Nós não somos superpoderosos. É importante a gente saber disso. E, portanto, somos frágeis, vulneráveis e etc. Isso implica muito para sermos felizes. Por último, qual é a fonte da felicidade? Como eu disse no início, não tenho essa fonte, eu não vou vendê-la, simplesmente porque ela não existe. Temos, ao contrário, pequenos
pequenos detalhes aqui nas nossas filmagens que fazem parte do nosso microfone aqui que cai. Deixa eu colocá-lo aqui de novo. Então, quais as fontes da felicidade? Nós vamos debatendo isso na filosofia e vamos aprofundando vagarosamente, né? E isso é filosofia. Então, por isso que o método é um pouco diferente. Enfim, a filosofia faz exatamente isso. Pega essas questões e agora nós vamos ir construindo uma reflexão mais sistemática. E aí nós temos aqui exatamente um pouquinho sobre o que seria esse tratamento sistemático. Você vê que nós temos, então, eu sou extremamente, nesses 3 tópicos, né? Eu sou extremamente fissurado pela felicidade, eu quero ser feliz. Alguns nem sabem dessa questão, mas descobrem então que é legal querer fazer algo que nos faz bem, ótimo, e aí passa a ser o objetivo fundamental. Em seguida, a gente descobre que, então, como pessoa, nem sempre nós temos as condições necessárias, a gente se descobre limitado nesse processo de ser feliz. Portanto, o professor, a escola, contribui com o nosso processo, digamos assim, de construção enquanto pessoa, além de outros meios e instituições. E aí a gente se pergunta, tá bom, mas então quais as fontes, né? E aí, antes de passar as fontes, a questão é as respostas da filosofia para este tema e para qualquer outro são respostas que são chamadas de sistemáticas. São sistemas de respostas. E é o que nós vamos ver adiante sobre isso. Sistemas coerentes sobre o tema das fontes da felicidade. Começamos de jeito mais metafórico e agora nós vamos aprofundando. Inclusive a aula vai ficar um pouquinho maior em tempo, justamente por causa disso, porque eu pretendo a cada aula ir aprofundando os temas. E, portanto, dando tratamento filosófico e não de opinião. Então, sistema é um conjunto de vetores que se interagem em dependência mútua num complexo de relações. Às vezes, as definições filosóficas acabam complicando ainda mais. Eu poderia dizer de um outro jeito, um conjunto de elementos, ao invés de vetores, que um depende do outro, compondo um todo orgânico, coerente e organizado. Os dois jeitos faz sentido. Então, sistemática é aquilo que se relaciona. No que se refere a questões da nossa vida, é importante a gente compreender que a nossa vida também é assim. Nós somos um complexo de relações familiares, de amizades, o bairro onde eu moro. Então, isso se chama inclusive urbanismo, né? Quando as ruas, as praças, onde ficam as coisas. Isso é um processo sistemático, sistêmico. E a vida é muito isto. Nós somos muito em função do sistema no qual nós estamos inseridos. Então a filosofia dá muitas respostas sistêmicas, porque é compreendendo o sistema que nós compreendemos o pontinho específico. Continuando, nós temos ainda, então, respondido que a resposta para pensarmos esses 3 tópicos que fizemos no slide passado, que é, tá bom, eu quero ser feliz, mas eu descubro que nem todo ato meu traz felicidade. Depois, eu descubro que eu tenho fragilidades e depois eu me pergunto quais são as fontes da felicidade. A resposta virá dentro de uma estruturação complexa e sistêmica. Muito bem, falamos um pouco de sistemas e agora eu passo para uma última parte que é justamente as fontes da felicidade. Continuando ainda fazendo perguntas, né, eu coloquei logo aqui abaixo, tá bom, diga logo quais são as fontes. Eu já avisei no início, eu não tenho a fórmula, a gente apenas conversa sobre elas. Aprofundando o tema, nós temos a ideia de que a felicidade pode ser, né, bens materiais e riqueza, status social, quer dizer, a posição social, a profissão que eu executo e tal, ser jogador de futebol, ser professor, professor de filosofia, né? Isso é o status. Poder e glória. O status tem a ver com isso, né? Profissões muito importantes, profissões menos, o indivíduo famoso, que é o que mais nos apresenta hoje em dia. O que então é a fonte? Continuando, seriam prazeres de comida, de amores, né? Aqui o texto chama da mesa e da cama, é uma expressão comum para dizer sobre certos prazeres. Seria
ter saúde, né? Seria o último ter amor e amizade. Então, o que é a fonte? De onde vem a fonte da felicidade? Em um resumo, para quem acompanha-nos no livro didático, que você encontra ele tanto no blog quanto na sala de aula do Google Class, o Classroom, a sala de aula do Google, você vai encontrar os outros detalhes, lá tem a bibliografia que eu sigo, e para os alunos de ensino médio, especificamente, e aqueles especificamente que eu dou aula, saberão de que livro eu estou falando, que é o livro Fundamentos da Filosofia, ou de Filosofia, do autor Gilberto Cotrim e da Mirna Fernandes. E é exatamente na página 21 que nós estamos falando, tematizando nesse exato momento. Então nós podemos ver que, na verdade, e aí da minha experiência de professor, nós precisamos organizar esses temas. E eu sugeriria aqui, né, que poderíamos classificar em 3 áreas as fontes da felicidade, que engloba esses temas que o livro levanta. Poderia dizer que é o sustento, a saúde e a sabedoria. Então, essas 3 áreas, em resumo, elas precisam estar sempre em equilíbrio. Então, o sustento, nós precisamos de bens materiais para viver, mas nós precisamos equilibrar esses bens materiais com a saúde. E quando então nós fazemos esses dois, saúde e sustento, nós teríamos ainda um terceiro, que é a sabedoria. Sabedoria aqui incluído como um sentido para a vida. Algumas pessoas, a grande maioria, encontra esse sentido numa experiência pessoal, subjetiva, religiosa, né, na chamada vida pessoal privada. A filosofia não é um processo concorrente, mas é um tipo de sabedoria que explica a totalidade da vida. E, nesse sentido, o conteúdo filosófico também assume não um papel concorrente, mas assume também uma forma de explicar a vida. Lembrando que a filosofia, ela, em outras tradições religiosas, ela é tão próxima. Lembrando que na tradição cristã também, filosofia e tradição cristã são coisas que se conversam muito bem, não são coisas propriamente concorrentes. Existem correntes filosóficas que se posicionam de modo crítico. Isso é verdadeiro e esta é a riqueza e a complexidade da filosofia. Mas não é a filosofia. É bem necessário ter isso em mente para não se fazer conclusões equivocadas. Voltando ao livro, portanto, bens materiais e riqueza, status social, poder, prazeres da mesa, saúde, amor e amizade. O que podemos entender, então, que será sempre a organização de todos esses e o equilíbrio entre todos esses que produz propriamente a felicidade. Quando nós tomamos, por exemplo, bens materiais apenas e unicamente como fonte de riqueza e de felicidade, certamente nós sabemos que não é. Né? Porque, por exemplo, um problema de saúde coloca em xeque isso rapidamente. Então, a sabedoria é equilibrar todas essas fontes, porque elas todas podem ser fonte de felicidade e pode não ser fonte de felicidade. De todo modo, passar pela vida de estudos é fundamental, porque é através dos estudos, através de uma aula como essa, que nós então podemos pensar essas questões e descobrirmos qual é a fonte da felicidade e qual é aquela que vai me fazer mais feliz. Portanto, eu como professor não tenho condições e como ninguém tem condições de entregar uma fonte de felicidade. O ser humano talvez procura, mas não somos as pessoas habilitadas para isso. Muito bem, eu vou encerrando por aqui hoje com o como ser feliz. Na medida do retorno e das interações, eu vou compreendendo se posso estender um pouco mais. Na próxima aula, eu vou falar justamente de Platão e como esse filósofo lá da antiguidade trata a questão da felicidade. Forte abraço, até a próxima aula.